Boa noite, agradeço a participação de todos e de todas. Meu nome é Egídio Doria, eu sou coordenador da USP 60+, diretor da Achieving Age 2.0, capítulo São Paulo, conselheiro do ILC Brasil e professor de medicina da Universidade de São Caetano do Sul. É com grande prazer que recebemos hoje para essa live a professora Deusivânia Falcão, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, EASH, pós-doutorado em Psicologia pela University of Central Florida, UCF, Estados Unidos, doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, mestrado em Psicologia Social e graduação em Psicologia, licenciatura, formação em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba e orientadora do programa de pós-graduação em Gerontologia da USP-EASH. O tema de hoje é a felicidade da pandemia da Covid-19. É possível sermos felizes? Deusivânia, boa noite. Obrigado por ter aceito esse convite para participar dessa live. Certamente será um momento de grande enriquecimento para todos nós. A live estará estruturada da seguinte forma: eu vou fazer algumas perguntas norteadoras e as perguntas do público eu repassarei para você no final da sua apresentação. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Egídio, pelo convite, que muito me honra. Obrigada também a você que está agora nos assistindo, que está com sede de saber um pouquinho mais sobre esse conhecimento, que eu acredito que é do interesse coletivo, né? O interesse de todos os seres humanos. Então, para mim, é um estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Obrigada. Primeiro questionamento. Muito se fala sobre felicidade. É o que todos nós almejamos. Se alguém pergunta para você o que você quer ser, a pessoa vai dizer, eu quero ser feliz. Então, você poderia nos definir o que é a felicidade? Sim. Na verdade, a felicidade, a própria definição da felicidade é algo que vem sendo discutido ao longo dos séculos, né? E vem sendo discutido por filósofos, psicólogos, poetas, escritores e por pessoas do senso comum que, como você mesma falou, estão aí buscando a tal da felicidade. Se a gente começar, por exemplo, pela filosofia, Aristóteles dizia que a felicidade é o sentido e o objetivo da vida. Teria todo o propósito e a finalidade da existência humana. Como eu sou psicóloga, né? Então eu acredito que a nossa conversa vai ser muito baseada nos autores que eu estudei e que eu continuo estudando, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem que estudar mais. Então essa live não vai dar conta de toda a complexidade do tema. Eu já vou avisando aos marinheiros que estão aqui comigo nessa reflexão. Mas, como eu falei, por ser psicóloga, eu vou dar muito ênfase à questão da psicologia, né? Principalmente da psicologia positiva. Mas antes de falar da psicologia positiva, né, eu gostaria de falar, como eu também tenho uma formação em psicanálise, né? No início da minha graduação foi em psicanálise, então eu aprendi muitas coisas também com Freud. E Freud, no texto de Mal-Estar na Civilização, né, ele fala que para nós vivenciarmos a felicidade, nós temos que buscar de alguma maneira a vivência do prazer e evitando a dor, o sofrimento. Então, felicidade seria algo que o ser humano em si, ele está sempre buscando o prazer e evitando a dor. E aí, partindo dessa premissa de que a felicidade ela é a busca do prazer, muitas pessoas acabam, de fato, buscando, principalmente quem tem uma visão hedonista, né, da vida, que já é um modelo, né, de se pensar a felicidade, o hedonismo, do prazer, do aqui e agora, acaba, de alguma maneira, bebendo um pouco dessa fonte. Mas o que aconteceu? A psicologia positiva, né, que foi praticamente difundida, né, como pioneiro, a gente pode falar Martin Seligman, que, inclusive, publicou esse livro, A Felicidade. E aí, nesse livro, ele fala muito da importância de ser feliz, de buscar ser feliz, e do porquê que, muitas vezes, a própria psicologia, quando ela foi criada com a intenção de entender não apenas os transtornos mentais, mas principalmente as virtudes humanas.
Então, Martin Seligman, ele vai trazer para a gente essa perspectiva mais positiva de compreender a vida, de compreender a felicidade, pautando-se no bem-estar, na sua complexidade, no seu propósito, né? Na questão do sentido da vida. E aí, um outro grande pesquisador, que eu particularmente também admiro bastante, é o Tal Ben-Shahar, e ele criou vários, a gente vai falar daqui a pouquinho dos modelos, do modelo dele, né? Mas já que a gente está refletindo sobre a questão do conceito, principalmente, inicialmente, ele diz aqui nesse livro, Seja Mais Feliz, né? E em outros artigos científicos que eu li, né? Que, na verdade, a experiência, a felicidade seria a experiência geral do prazer e de significado. E o que seria isso? Quando ele fala prazer, ele fala do prazer no sentido do benefício presente e ele fala do significado no sentido do benefício futuro. Quando, nesse livro, Seja Mais Feliz, ele diz que parte do pensamento dele, obviamente ele leu também muitas coisas, né, envolvendo vários filósofos, mas ele embasou em Freud, quando ele pensa na questão do princípio do prazer e também no princípio da realidade, porque, obviamente, ninguém consegue ter prazer a vida inteira e toda hora, né? Então, a gente tem que agir com o princípio da realidade também. Então, ele se baseou no princípio do prazer e ele também se baseou nas obras de Viktor Frankl, que foi um neuropsiquiatra austríaco, né, que viveu aí seus horrores no período do Holocausto. E Viktor Frankl, ele traz a importância da gente dar sentido, ou de buscar sentido à nossa vida. E ele até diz que ele começou a dar sentido à vida a partir do momento em que ele começou a ajudar outras pessoas a também darem sentido a esta vida. Então, nesse sentido, a felicidade, ela não é meramente dependente do que fazemos ou de onde estamos, mas do que decidimos perceber. Ou seja, o que você percebe para você ser feliz? Ou seja, a gente pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Vai depender muito da maneira que a gente olha o fenômeno ou os fenômenos que estão à nossa volta. Por isso é tão complexo. E quando eu falo dessa complexidade, e aí eu me reporto novamente à questão da essência do conceito da felicidade, eu não posso deixar de refletir sobre os aspectos culturais da nossa sociedade, sobre os aspectos biológicos e a influência da hereditariedade, da genética, porque tem algumas pessoas que geneticamente elas, entre aspas, vêm mais preparadas para serem felizes do que outras. Essas que não têm esse preparo genético têm que se esforçar mais para ser feliz. Não podemos também deixar de refletir, quando vamos pensar no conceito da felicidade, na perspectiva da economia, da desigualdade econômica, né? Nós temos aí a própria Organização das Nações Unidas já criou um conselho só para estudar o bem-estar, a felicidade. Nós temos alguns países, como por exemplo a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, que são considerados países muito felizes. Então, quando a gente reflete sobre essa questão da felicidade, a gente também não pode esquecer desse aspecto econômico. Por quê? Porque, obviamente, você muitas vezes tem um desejo muito grande de ser feliz, mas o teu contexto te impede. E por mais que você lute, você ainda assim pode ser feliz. Mas, obviamente, se você tem um desejo de ser feliz, se você luta por este propósito e tem um contexto que favorece, obviamente a tua felicidade pode vir a ser mais completa. Então, a gente já falou aí dos aspectos culturais, tem os aspectos históricos. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento histórico diferenciado nas nossas vidas. E essa percepção desse momento, obviamente, vai diferenciar muito de um ser humano para o outro. A maneira que eu percebo, a maneira que você que está me ouvindo agora percebe, é uma maneira diferenciada. E aí eu me reporto a um outro paradigma que eu particularmente gosto muito para também entender a felicidade, que é o paradigma sistêmico, né? Somos todos muito interdependentes. Então, para a gente entender essas questões, a gente precisa compreender essa interdependência, essa hierarquia, né, que existe nas nossas, as nossas hierarquias de valores, né? E aí, Viktor Frankl, voltando para ele, porque foi um dos grandes pesquisadores que Tal Ben-Shahar se inspirou para desenvolver aí o seu modelo, ele diz que precisamos lutar para encontrar um significado para a vida. E esse processo de luta, essa força motivacional primária do ser humano é o que vai nos dizer sobre o significado dessa vida.
Então, muitas vezes você diz assim: ah, eu decido ser feliz, eu quero ser muito feliz, muito feliz. Eu estava assistindo um dia desses uma entrevista do Tobin Shahar e ele falando assim: se você tem o foco para querer ser muito feliz o tempo todo, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, você vai ficar olhando muito para aquele objetivo e vai esquecer de viver o processo, de viver a jornada, de ver o que há por trás dessa jornada. Ou seja, ele até deu um exemplo do sol, né? Você olha muito para o sol, porque o sol é a tua luz. Mas se você ficar olhando muito para o sol, vamos fazer uma analogia com a felicidade, vai chegar um momento que vai prejudicar a tua visão. Então, muitas vezes, a gente está tão obcecado por essa tal de felicidade que a gente esquece de degustar o aqui e agora, de saborear. Antes de chegar no topo da montanha, você tem que olhar o que tem ao redor daquele caminho e reverenciar cada conquista, reverenciar cada amor, cada desamor também, porque a gente aprende também no desamor, a gente também aprende na infelicidade, e é justamente essas pedras no caminho, como diria Fernando Pessoa, porque pedras no caminho vou construir um castelo, é que vai nos dar justamente essa sensação de significado, de sentido de vida e de felicidade. É muito complexo, Egídio, mas esse é só Não, para a nossa conversa. não, maravilhoso. Inclusive porque eu tinha feito várias perguntas, mas aí você foi dando assim informações super valiosas que a gente não pode deixar passar despercebido. Uma delas que você falou foi do pai da psicologia positiva, que é o Martin Seligman, né? E aí o Martin Seligman, como você mesma falou, diz que existem pessoas que nascem já com uma predisposição para serem mais felizes e persistirem menos naqueles momentos de sofrimento, enquanto que outras têm essa predisposição menor e persistem mais nesses momentos de sofrimento. Ou seja, a mesma coisa, se pode vir um copo vazio, tem pessoas que vão ver que metade da água já acabou, tem outras que verão que ainda existe a outra metade da água, né? Mas o Cérebro me diz também que você pode aprender a ser feliz, você pode aprender a ter uma visão positiva daqueles eventos que te acontecem. Ou seja, não necessariamente por você ter nascido com uma predisposição maior a ver esse lado da água que já acabou, quer dizer que você tem que persistir nesse mesmo comportamento o resto da sua vida. Então, existem ferramentas que podem te auxiliar a você ter uma visão mais positiva de tudo o que te acontece. E não perdurar e não persistir tanto naqueles eventos que seriam eventos mais tristes, né? Eventos mais traumáticos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Teosivânia. É interessante, assim, como você também acabou de trazer, eu vou complementar um pouco da tua fala. O Martin Seligman, ele traz um modelo que a gente chama de modelo PERMA, né, que é um modelo P de Positive Emotions, que é de emoções positivas, né? Então, nós tendemos a estar perto de pessoas que nos trazem emoções positivas. Mais adiante eu vou falar um pouquinho disso na perspectiva dos idosos, né? Mas o Martin Seligman ele traz. E a verdade é essa, eu até brinco, eu tenho uma das disciplinas da USP que eu ministro, é Amor e Conjugalidade na Vida Adulta e na Velhice. E eu até brinco com os alunos, que são, em geral, muito jovens, né? E aí eu digo, vocês já observaram que quando vocês estão sozinhos, sem namorada, sem crush, né? Que agora a onda é crush. Na nossa antiga era paquera, agora é crush. Você, quando você está sozinho, ninguém olha para você, porque em geral você está um pouco triste, né? Você não está muito de bem assim com a vida. Aí quando você está com um companheiro, uma companheira, alguém que te faça feliz, né? Você atrai, a tua luz, ela atrai, porque a gente é que nem vagalume, a gente gosta, sim, da luz, a gente gosta do brilho, né? As pessoas, elas gostam muito de estar perto de gente positiva. Então, a gente, quando tem essa emoção positiva, a gente tende a atrair mais a felicidade. Porque um dos pilares da felicidade é justamente as relações. E as relações, quando elas são positivas, a gente gosta de estar perto, né, de pessoas positivas. Porque o mundo já é tão difícil, as situações já são lá, sabe? Eu me lembro até daquela. Eu lembro quando eu era criança, tinha um filme da hiena. Oh Deus, oh céus, oh azar. Né? Não sei se você se recorda. Quer dizer, às vezes eu assisti, eu tinha uma pena daquela hiena. Eu não sei se você lembra desse filme. Então, assim,
a gente é atraído, né, pela essa energia positiva, né, pelo olho, o olhar do outro, o brilho do outro. Então, Martin Seligman ele traz isso, né? Ele também fala do E, né, o do Perman, é o compromisso, que é o engagement, né? Ou seja, a gente precisa ter um certo compromisso aí com a vida, compromisso com as coisas que a gente faz, levar a sério, fazer sentido para ela. Ele fala das relações positivas, como eu já falei. Ele fala do sentido, que aí novamente eu me reporto ao sentido da vida, que foi tão bem discutido por Viktor Frankl, né, como a gente trouxe, que foi uma pessoa que sofreu muito, gente. Se vocês puderem, quem estiver me ouvindo agora, ouvir ou ler alguma coisa, algum vídeo dele, ler alguma coisa do Viktor Frankl, eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Ele sofreu muito, ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu a esposa que estava grávida de um filhinho. Ele sofreu, assim, problemas seríssimos quando ele estava lá vivendo todo aquele sofrimento do Holocausto, né? E ainda assim ele conseguiu dar sentido àquele sofrimento. Porque muitas vezes a gente está tão sofrido, que a gente não consegue dar sentido ao sofrimento. Mas a partir do momento que você dá sentido ao sofrimento, você acaba também se ouvindo a sua dor, acalentando, se abraçando. A gente às vezes não gosta de se abraçar. A gente às vezes não gosta de dar uma atenção amorosa para nós mesmos. E quem diria se a gente não consegue dar uma atenção amorosa para a gente, imagine para os outros. E isso é uma das coisas que Martin Seligman, por exemplo, fala quando ele fala da realização. Então, a gente precisa se realizar, né? A gente precisa estar ali aberto a essa realização, essa autorrealização, como dizia Abraham Maslow, né? na sua hierarquia de valores. Então, é complexo, mas são questões que eu acho importantes para a gente refletir. Isso é muito importante, porque quando a gente sempre fala em envelhecer do ponto de vista saudável, envelhecer ativamente, a gente sempre fala na questão do propósito, né? Que é essa questão de você ter objetivos, de você ter, sobretudo, propósitos que extrapolem o seu eu individual, que muitos chamam de geratividade, de você deixar um legado para o próximo. Isso é muito importante na questão dessa autorrealização e de você ter um sentido positivo na sua vida, né? E aí, algo muito interessante que você focou, que é a questão da ONU, que fez um mapeamento, né, dos países considerados países mais felizes. E quando a gente pensa em país feliz, a gente imagina um país tropical, né, um país que você não tenha um inverno tão penoso que nem o da Finlândia, da Dinamarca. E você vê que o Brasil não está classificado como um dos países mais felizes do mundo, né? E a gente vê que um dos aspectos relacionados a essa felicidade não é a questão da pessoa ser mais expressiva, é a questão da pessoa, nesses países, talvez ter uma segurança, né? Então, você tem uma segurança de que você está ali protegido naquele contexto e você viver numa questão que não é tão desigual assim como é a questão do nosso país. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, pois você já comentou dessa importância do ambiente favorecer a sua felicidade. Uhum. Eu acho que o ambiente, ele de fato, como eu disse, né, ele nos ajuda muito porque está perto de pessoas, né, que nos influenciam positivamente. Por exemplo, é favorável as pessoas, por exemplo, a própria Organização Mundial de Saúde, ela fala que além do ambiente, a importância dos amigos também, né? Os amigos, a gente tem desenvolvido pesquisas na universidade justamente para investigar a questão das amizades, porque os amigos eles são sinalizadores do ambiente. E aí, quando a gente fala os sinalizadores da saúde, perdão. Então, quando a gente fala em ambiente, eu não me refiro apenas ao aspecto do aging place, né, da questão do envelhecimento, envelhecer no lugar, os aspectos dos aspectos físicos, mas quando eu falo em ambiente, eu falo em tudo, eu envolvo aí aspectos socioculturais, econômicos e especialmente pessoas. Então, às vezes você inclusive, de repente você não está num ambiente fisicamente tão agradável, mas você está perto de uma pessoa que é positiva, uma pessoa que te incentiva, por exemplo, a fazer dieta, se te incentiva a estar sempre crescendo, buscando aí desenvolver o potencial, né? Porque todos nós somos seres que temos virtudes humanas belíssimas. O problema é que muitas vezes, por uma obsessão, uma ambição frenética, em busca do sucesso, muitas vezes a gente deixa de viver o ambiente, a gente deixa de viver a qualidade do relacionamento com as pessoas, de olhar no olho, de dialogar.
E aí, o que, que as pesquisas falam, que eu acho interessante? Eu leio vários, essa quarentena eu nunca li tanto na minha vida. Mas eu li um livro no final do ano passado, que eu gostei, O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shaw Anchor. Assim, a pronúncia, cada um vai pronunciar de um jeito, tá? Eu morei nos Estados Unidos, mas lá, até entre os americanos, eles pronunciam alguns sobrenomes, esses nomes dos teóricos e pesquisadores da psicologia positiva, cada um mais bizarro que o outro. Mas o que eu achei interessante de muitas coisas bacanas que ele traz aqui para a gente é que ele diz que temos mais sucesso quando estamos mais felizes e somos mais positivos, entende? Então, às vezes a gente faz o caminho inverso. A gente, eu só vou ser feliz quando eu tiver sucesso. Sucesso na carreira profissional, sucesso na vida amorosa, sucesso na vida financeira, mas na verdade é o oposto. Quando você está mais feliz, você atrai mais as questões do sucesso, porque você vai ter mais gosto, né? Então, eu também, esses dias, eu estava assistindo aquele filme a teoria de tudo, né? Do Stephen Hawking, do físico. E aí eu fui tentar ler um pouco mais dele. Eu sou assim, sabe, Egídio? Eu começo a ler, vou lendo. E eu achei uma frase super interessante dele, assim, ó. As pessoas nunca terão tempo para você se você sempre estiver bravo e reclamando. Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra. Da próxima vez que alguém reclamar que você cometeu um erro, diga a essa pessoa que talvez isso seja uma boa coisa, porque sem perfeição, nem você nem eu existiríamos. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a questão do ambiente que você nos traz, né? Quer dizer, vivemos num ambiente imperfeito, vivemos com pessoas imperfeitas, somos imperfeitos e estamos em busca da felicidade. Olha aí que paradoxo. E aí me reporta um outro livro que eu também recomendo a quem está nos assistindo agora, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Que é super legal, eu acho assim, nos faz justamente mostrar que, apesar dessa nossa busca frenética pelo sucesso, pela perfeição, somos de fato muito imperfeitos, né? E mesmo com a imperfeição, conseguimos sim a tal da felicidade. Quer seja ela momentânea ou não. E aí cada um vai dizer o que pensa sobre isso. E graças a Deus que somos imperfeitos, né? Já pensou se fôssemos todos perfeitos, como poderíamos crescer e evoluir, né? Graças a Deus que somos imperfeitos. Alguns pesquisadores mostraram que existe uma relação entre idade e felicidade, a tão famosa curva em U. Você poderia comentar um pouquinho a respeito disso? Sim, na verdade, algumas pesquisas, como você bem mencionou, que estão ligadas à área da felicidade, dizem que quando a gente é mais novo, a gente é mais feliz. Depois, quando vai para os 30, para a casa dos 30, dos 40, né? Que é onde eu estou agora, eu devo estar infeliz, segundo essa pesquisa. E aí, depois dos 40, 50, a gente vai para encontrar novamente a felicidade. Mas por que existe esse U, né? Esse U existe porque justamente nesse período, os 30, 40 anos, é o período onde nós estamos extremamente sobrecarregados, né? Em termos, por exemplo, de trabalho, em termos de demandas, e eu imagino agora na pandemia, eu como mãe, antes da live a gente estava conversando, eu sou mãe de 2 princesinhas, né? Elas têm 9 anos, são gêmeas, e sou mãe, sou acadêmica, sou professora, tenho outros papéis familiares, sociais, então é muita sobrecarga. E assim como eu, muitas mulheres vão se identificar com o meu discurso, porque a gente tenta encontrar uma maneira de lidar aí com todas as adversidades, com todo o estresse e, ao mesmo tempo, ser feliz, né? Então, é muito complexo. Então, o que acontece? Depois que passa os 50, 60 anos, que as coisas estão mais, entre aspas, você está mais aí tranquilo, né? De alguma maneira, também a gente não pode dizer que isso acontece com todas as pessoas, tá? Isso é o que as pesquisas, assim, é muito importante a gente usar aquele velho adágio da psicologia, que a cada caso é um caso. Mas isso é o que as pesquisas científicas, de fato, detectam, né? Que depois a gente vai para a felicidade. E aí eu me reporto a uma teoria que eu defendo muito, inclusive tive a honra de conhecer a criadora dela, que é a Laura Cartensen. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu pude fazer um curso com ela. E ela tem uma teoria, que é a teoria da seletividade socioemocional.
E essa teoria é fantástica, porque ela fala justamente que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai selecionando. E aí você vê como tem a ver com a psicologia positiva, que na verdade, uma teoria do paradigma lifespan, ou lifespan, de acordo com cada um que faz aí a sua pronúncia, mais uma vez eu falo, que nesse paradigma, que foi praticamente aí, foi muito difundido por Paul Baltz, né? Que a teoria da seletividade socioemocional é uma microteoria desse paradigma, que tem como teoria a teoria SOC, que é seleção, otimização e compensação. Isso quer dizer o quê? Que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai selecionando mais as coisas, as pessoas, e o que a gente vai fazer? Com a intenção de otimizar o nosso tempo, porque a gente vai se dando conta que o tempo está acabando. Quando a gente é criança, a gente pensa, um dia eu vou ficar velho. A velhice é tão longe, né? E a gente nem se dá conta de que a morte pode acontecer com qualquer pessoa e a qualquer momento, né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai otimizando aí os nossos, digamos assim, as nossas escolhas com a intenção de compensar. Então, o que essa teoria fala? Essa teoria diz que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai também selecionando as pessoas e as situações de acordo com as emoções positivas, com aquilo que nos agrega. Então, por isso que ela, inclusive, tem um vídeo, eu recomendo a quem quiser assistir, um TED, né? Onde ela fala definitivamente que os idosos são mais felizes, nesse sentido. Ou seja, são mais felizes porque eles acabam selecionando mais. E eu não posso também dizer que são todos os idosos, tá? Eu não posso falar isso, porque eu também não posso dizer, você que acabou de escrever um livro sobre idadismo, né? Depois a gente tem que fazer uma live sobre isso, para você falar, eu achei maravilhoso esse tema que você trouxe, justamente por quê? Porque o que acontece é que tem idosos que vão adquirindo mais sabedoria. A gente também não pode dizer que todo idoso é sábio, mas a gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo a dizer não para algumas coisas. Por exemplo, se uma pessoa me convida para sair naquele momento e eu não estou muito bem, eu digo não. Quando eu era criança ou quando eu era adolescente, eu ia porque eu queria ser bem aceita, eu queria dizer que eu tinha ido para uma festa, eu queria ter dito, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo a selecionar mais aquilo que nos traz prazer, que nos traz significado, que nos traz bem-estar, que nos traz emoções positivas. Então, nesse sentido, a felicidade ela é maior na velhice por isso. E a gente acaba, às vezes a pessoa diz assim, nossa, aquela pessoa se afastou de mim. Às vezes a gente afasta, né, nem tanto porque não gosta daquela pessoa. A gente às vezes se afasta porque a gente sabe que está passando às vezes por um momento tão difícil que de repente se aproximar daquela pessoa, como a gente gosta tanto e a gente tanto ama aquela pessoa, que a gente se afasta com a intenção de poupá-la de um sofrimento, né? Então a gente acaba realmente sendo seletivo e sendo, entre aspas, mais sábio, né? A gente vai usando mais a sabedoria, não só o conhecimento, mas as informações, mas o nosso senso de experiência, né? Então, nesse sentido, os idosos são mais felizes. Isso é muito bom, porque você comentou a questão do idadismo, e um dos estereótipos negativos que acabam fomentando essa questão do preconceito é de você imaginar todo idoso como um ser triste, isolado, sozinho, né? E você tem um outro contexto, você tem uma pesquisa que mostra, obviamente, como você falou, não dá para extrapolar para todos os idosos, mas que mostra que, no senso geral, os idosos, por essa teoria que você mesmo falou da seletividade socioemocional, eles conseguem realmente priorizar mais o seu tempo e delegar, porque eles já têm pouco, e delegar o seu tempo àquelas coisas que eles são realmente importantes. Então ele começa a ter uma correlação com aqueles compromissos sociais que não lhe trazem prazer, mas que ele tem que de alguma forma teria quando jovem ou menos idoso, de alguma forma cumprir, né? E essas obrigações vão perdendo a sua importância, ele vai substituindo por momentos que realmente te tragam a felicidade. Então, isso é muito importante a gente passar para o público e tirar esse estereótipo de que a velhice está associada à infelicidade, né? Que velhice está associada a isolamento e solidão. E é legal porque justamente assim, isso me faz lembrar, como nós trabalhamos, vamos usar no plural, nós trabalhamos com o público da Universidade Aberta da Terceira Idade, alguns chegam assim, professora, eu acho tão engraçado, meu filho pediu para eu passar o dia lá com ele, mas eu não estava afim, vou ficar ouvindo bobagem
Aí começa a falar das noras, ou então, eu não tô afim, porque vai ficar ouvindo aquilo ali. Não, deixa eu ficar no meu canto. Só que o filho que não sabe disso, que não tem, né, essa maturidade, ou a filha, não sei, né? Vai ter a interpretação de que a pessoa, a mamãe não está gostando mais, o papai não está gostando mais, mas na verdade foi uma opção e ela está feliz daquele jeito. E aí já começa a afetar, porque não gosta mais de nada. A gente só tem que ter, obviamente, o cuidado, porque, obviamente, em alguns casos aí, Isso, tem tem sintomas realmente questão de depressivos, solidão, depressão. vidas, né? Mas, no geral, tem um conto da Clarice Lispector, faz muitos anos que eu li, acho que é Laços de Família, né? Em que a personagem principal, ela meio que se nega, ela vai para o aniversário, mas ela fica assim meio que fazendo uma análise crítica do comportamento daquelas pessoas e perguntando por que eu estou aqui, né? Então é mais ou menos assim, a gente acaba de fato selecionando melhor. E eu acho que a partir do momento em que a gente se empodera desse conhecimento, a gente julga menos. Com Né? Porque quando a gente não certeza. tem, a gente julga demais. É mania nossa, né? A gente está sempre julgando, fulano tá assim. E aí, a partir do momento que você se empodera desse conhecimento, você acaba ou vendo a situação de outros modos, né? Com outro olhar, com mais respeito, inclusive. Né? Isso mesmo, concordo. E aí a gente está vivendo, como você mesmo comentou, um momento único na nossa história atual, dessa nossa contemporaneidade. A pandemia da Covid-19. E juntamente com essa pandemia, nós tivemos, obviamente, a necessidade da quarentena, do distanciamento social. Nós vimos muitas pessoas que moravam sozinhas, estarem realmente sozinhas nesse momento, pessoas que deixaram de ter propósitos, objetivos, ou que tiveram seus objetivos retirados ou diminuídos, e tem vários estudos mostrando aumento nas taxas de problemas da ordem da esfera de saúde mental. Então, aumento das taxas de ansiedade, depressão, e aí depois você vai comentar um pouquinho mais a respeito da questão do suicídio. Eu sei que você participou de uma ação extremamente importante nos Estados Unidos, e, obviamente, que essas manifestações afetam os jovens e idosos de uma forma diferente. Né? Alguns estudos, inclusive, mostram que os idosos parecem ser menos afetados do que o jovem, né? Porque os idosos já passaram por momentos similares anteriormente, já criaram a resiliência e têm uma expectativa diferente da expectativa daquele jovem. Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho como é que está o cenário atual dessas desordens mentais e qual é a projeção para o nosso futuro, porque isso não vai se limitar a esse momento, provavelmente isso vai se estender e determinar um impacto nos próximos anos. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Deusfânia. Os níveis, o Brasil é considerado praticamente um dos países mais ansiosos do mundo, né? Então nós temos que realmente nos preocupar com isso. Felizmente a gente já vê aí, principalmente nas escolas, um movimento para trabalhar com a questão das habilidades socioemocionais, ou seja, a importância da gente falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Eu me lembro que quando eu fui estudar, fazer psicologia, na época com 17 anos, né? E eu fui informar, era 1994, e fui dizer que queria ser psicóloga. Todo mundo, não, você vai morrer de fome, você não vai conseguir nada, você é tão estudiosa, vai fazer medicina, direito. E aí eu percebi, eu falei, não, vai chegar um dia em que as pessoas vão precisar muito de um psicólogo. E eu acho que demorou muito, já chegou, né? Chegou. O que acontece? Na época, existia muito preconceito né? Ninguém ia para psiquiatra e ninguém muito menos ia para psicólogo, porque era coisa de louco. Hoje a gente vê que é uma necessidade, né, para muitas pessoas. Então, o índice de ansiedade é altíssimo, né? Realmente é preocupante em alguns casos, né? Obviamente, em todos os casos, a gente precisa buscar uma ajuda profissional, tá? Mas em alguns casos é preciso uma intervenção medicamentosa e o psiquiatra melhor do que nenhum outro profissional para fazer essa intervenção. E nós, na psicologia, né, juntamente com outros bons, importantes profissionais, né, por exemplo, professores de atividade física, eu valorizo muito, né, a importância da atividade física, porque muitas vezes nós, obviamente, na atividade física, a gente libera muitos hormônios que vão nos dar a sensação de prazer, né, e de felicidade, consequentemente. Então, a depressão também é um grande problema, né? Que fundamentalmente eu me lembro quando eu li Daniel Goleman também há alguns anos, quando eu li o livro de inteligência emocional, ele falava justamente nessa falência emocional, né? Um tema até pesado, mas é falência no sentido de que realmente as pessoas
elas buscam tanto freneticamente o sucesso, o princípio do prazer, a realização do prazer, que elas esquecem de se trabalhar as emoções, de ouvir essas emoções e de aprender a escutar suas próprias dores. Porque há uma ideia bizarra em achar que para ser feliz você não pode estar triste. Você tem que estar sempre feliz. Isso é um absurdo. A gente precisa, sim, ouvir as nossas dores, ouvir, a gente só não pode fazer morada. Elas não podem fazer morada nas nossas vidas, mas tem dias que a gente, de fato, está triste e vamos curtir a tristeza para sentir um pouco aí o que é ela e o que esse sentimento está querendo dizer para a gente, qual o significado também que ele nos dá. A gente tem que dar significado, como o Viktor Frankl fala, ao próprio sofrimento. Então, a depressão é um assunto seríssimo, né? E que a proporção é de realmente, infelizmente, isso aumentar. E agora com a pandemia, com a falta de contato social, luz no fim do túnel, né? Você, o que eu fiz e continuo fazendo a campanha Setembro Amarelo, né? Eu tive contato com uma campanha que era feita baseada, que foi apoiada, né, pelo Conselho Nacional de Prevenção ao Suicídio de lá, que é a campanha do Take 5 to Save Lives, né? Eu tenho essa campanha, tá lá no meu YouTube, depois quem quiser assistir, eu trouxe todos os detalhes, né, tá lá no canal, de como é que a gente faz, mas eu vou tentar sintetizar aqui, que é justamente a campanha, ela fala de que todos nós, independente de ser profissional ou não, nós temos uma função. E aí ele fala, na campanha a gente defende, por exemplo, às vezes é um porteiro do teu prédio, que toda hora vê a hora que você vai passar, o porteiro da escola. Agora, com a pandemia não vai dar, mas o porteiro do prédio ainda consegue ver. Então, a gente treina os porteiros a olhar para os olhos das pessoas para ver se elas não estão ali com um sofrimento. Às vezes é um padre, é um pastor, é um professor em sala de aula, é você enquanto mãe, enquanto pai. Você tem que realmente estar atento aos sinais, né? A depressão, onde a vida, né? Se tem vida, a gente vai buscar sentido para ela. Se tem vida, tem jeito, né? Nós temos aqui na USP uma grande psicóloga que eu admiro muito, nossa colega aqui da USP, que é nossa, me faltou agora, acho que são tantos nomes. Me ajuda, Egídio, é da psicologia. Nossa, adoro ela. Maria Júlia Kovacs. Oh, ótimo. Isso aqui é live. Isso são as verdadeiras lives. Eu adoro a Maria Maria Júlia Kovacs é uma parceira também. Eu adoro. A gente fez. Fantástica. Tem o Laboratório da Morte. Então ela tem um Laboratório da Morte. De vez em quando a gente faz parceria juntos a convite da professora Beatriz, né, Gutierrez, que é a nossa colega lá da IASH. A gente está sempre participando de mesas, bancas de dissertação e mestrado. Então, ela faz um trabalho muito legal também, que é com os estudantes, né, de prevenção. Então, a gente precisa realmente ver e atentar para essa realidade, porque o que acontece? O que as pesquisas falam, né? As tentativas de suicídio, elas são realmente maiores entre os jovens. Só que as tentativas de suicídio entre os idosos, apesar de ser menores, quando eles fazem, eles cometem e acontece. Entendeu? Assim, a chance de morrer eles tentam realmente já para tirar a própria vida. E esse é um tema que é um tema tabu. As pessoas, até durante alguns anos, né, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde e outros, nós temos aí o Centro de Valorização da Vida, que a gente também precisa defender, né, esse apoio que eles fazem. Mas há muitos tabus, porque antigamente as pessoas não diziam, não vou falar de suicídio, eu até falava assim, né, não vamos falar sobre isso. Inclusive, tem um podcast de uma aluna, ex-aluna nossa, né, Ana Becker, que é Facilitando Saúde. Ela gravou sexta-feira um tema, fez uma entrevista comigo, vai ser publicado próxima sexta-feira. E eu vou também estar publicando nas minhas redes, porque a gente vai justamente refletir sobre isso. Vamos quebrar os tabus, ou seja, a gente precisa conversar, a gente precisa falar, né? Eu mesma perdi um primo querido, né? Eu era adolescente, aquilo foi muito difícil para mim. Então, eu falo na condição de uma pesquisadora, de uma psicóloga, de uma familiar, de uma pessoa que passou por um sofrimento desse. E você sabe que o suicídio, ele afeta, né? Por mais que você queira dizer assim para a pessoa, eu vou esquecer, não, ela vai ficar ali para o resto da vida. Tem muitas famílias que guardam isso como um segredo. Não pode falar. Tem a história da casa amaldiçoada. As pessoas saem da casa,
saem do lugar, saem do local onde comentou, ninguém quer mais saber de nada. Então, assim, é um tema super importante e pouco refletido, e que é um paradoxo da felicidade, mas, ao mesmo tempo, é necessário de se falar, né? Porque essa infelicidade, quando ela é exacerbada, ela faz justamente a pessoa perder o sentido da vida. Então, a gente tem que buscar maneiras de desenvolver esse prazer de viver nas nossas crianças, nos nossos adolescentes e nos nossos idosos, que muitas vezes se sentem perdidos. E as pesquisas, a gente tem feito pesquisas sobre isso também, a gente percebe que, por exemplo, essa transição, por exemplo, de um idoso que está na zona rural, que vai para a zona urbana, que vai para a casa de um filho, essa mudança de habitat, às vezes, também faz com que muitos deles se tornem perdidos, sem sentido, porque o habitat deles era aquilo ali. Então, a gente sabe que o sentido da vida, a felicidade, como a gente falou no início da nossa live, está muito ligado ao ambiente. Então, é muito complexo o tema. E eu acho que foi muito bom você trazê-lo nesse sentido para a gente também alertar as pessoas, né? Não, certamente. Inclusive porque o suicídio é um tabu, assim como a morte em si é um tabu, né? Nós temos uma sociedade que pouco se debate a questão da morte. E a morte, ela tem que ser encarada como algo natural, porque ela faz parte do nosso curso de vida, é o final de todos nós, né? E aí você comenta também dos pequenos lutos que a gente vai tendo, né? A saída da sua casa, a saída do seu ambiente, a perda do seu cônjuge, a perda de amigos, a aposentadoria, são pequenos lutos que você tem que trabalhar, né? Porque a partir do momento que eles são trabalhados, eles impedem, esse trabalho impede que você perdure neles, que você, como você mesmo falou, você viva aquele sofrimento de uma forma contínua. E você, obviamente, tem assim, uma opção maior de tornar-se feliz, né? Mesmo com todas essas perdas que é comum, que são comuns nas nossas vidas, né? E aí você falou de algo muito importante, da questão de amigos, né? Pessoas. Nós somos seres sociais. Desde o momento que nós fomos criados, nós conseguimos sobreviver porque nós estávamos em grupos, em aldeias, né? E é possível, nesse contexto de quarentena, que esse contexto será prolongado, sobretudo para as pessoas mais idosas, né? Não tem como dizer que, mesmo a vacina saindo no final do início do próximo ano, para você saber se ela realmente é efetiva, para você saber realmente se aquele indivíduo idoso conseguiu criar uma resposta imunológica adequada, isso vai levar ainda alguns meses, né? Então, esse contexto de distanciamento social, ele será mantido ainda por alguns meses. E aí, nós conseguimos ser felizes sem o contato humano? E o que nós podemos fazer para sermos felizes ou buscarmos a felicidade neste momento de distanciamento? Perdão, essa pergunta é bastante complexa, né? Mas e muito importante, porque, na verdade, apesar de estarmos distantes fisicamente, né, há esse distanciamento social, mas, por exemplo, na nossa querida USP 60+, nós estamos desenvolvendo trabalhos muito bacanas. Inclusive, a partir de amanhã, a gente vai fazer o nosso primeiro sarau, um sarau intergeracional, tudo com, inclusive, se alguém estiver nos assistindo, de repente a gente também pode dar a oportunidade dessa pessoa participar, mas nós vamos estar aí trabalhando uma série de questões da poesia, da literatura, da arte, da filosofia, tudo através da nossa interação com os nossos alunos de graduação, os nossos alunos da USP 60+. Então, acho esse tipo de trabalho bacana. Eu vejo também, a gente também vai estar trabalhando uma oficina só sobre ciência da felicidade, e essas são as que eu estou ministrando, mas tem tantas outras importâncias de tantos outros professores maravilhosos que nós temos na USP 60+, que estão aí todos engajados, buscando realmente reforçar essa questão das relações sociais. Então, telefonar para a pessoa, bater um papo, às vezes não está afim de conversar, mas manda uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem positiva, isso é muito importante, né? Tal Ben-Shahar, ele traz um modelo, né, de felicidade, que é o modelo Inspire, que ele diz o seguinte, que esse modelo ele está ligado ao bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Então, o máximo que você puder fazer, por exemplo, tem muitas lives hoje de atividade física, né? Temos aí uma grande jornalista que eu admiro muito, a Patrícia Poeta, que ela está aí fazendo o desafio da poeta. Ela sempre
estimula as pessoas a participarem das atividades físicas. Temos outros grandes temos educadores físicos e tantas outras pessoas que estão fazendo lives, então a gente tem como fazer em casa. A questão da leitura é muito importante, né? Eu tive o prazer e a honra também de conhecer em Harvard um professor que eu gosto bastante, que é o Robert Waldinger, que ele atualmente é o 4º coordenador do maior estudo longitudinal já feito no mundo. Esse estudo começou com esses homens que hoje são idosos, são octogenários ou nonagenários. Esse estudo começou no início de quando eles eram adolescentes, né? E esse estudo, ele fez, um dos pontos que ele quis estudar foi justamente a questão do que é feito uma vida boa, né? Do que é feito, como é que a gente pode trazer essa felicidade. E ele falou que não adianta você se alimentar bem, ou fazer atividade física, ou fazer meditação, porque tudo isso é importante, tá? Tudo que eu estou falando é importante. Estar aberto a novas experiências é também importante, mas também de nada adianta você fazer tudo isso e não investir na qualidade das relações. Então, mais do que você ter amigos, é você investir na qualidade das suas relações. Então, por mais que você queira ter uma vida boa, sem investir na qualidade das suas relações, você não vai conseguir por completo, porque nós, seres humanos, precisamos muito, somos muito monitorados pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Hoje de manhã, aliás, hoje, no intervalo de uma aula e outra, na hora do almoço, eu li com as minhas filhas, coincidência ou não, eu nunca tinha parado para ler esse livro, mas eu peguei aleatoriamente na brinquedoteca delas o livro do Robinson Crusoe, né? E aí eu fui lendo a história dele, eu achei maravilhosa, que é justamente, ele foi um livro que foi desenvolvido por um jornalista, né, e escritor, no século, ele foi em 1723, se eu não me engano, Daniel Defoe, mas é justamente um clássico da literatura, né, em que ele fala justamente de uma pessoa que era solitária, né, que foi um jovem que ele queria se aventurar pelo mundo, e ele vai justamente em busca dessa aventura, ele para numa ilha, porque o navio dele naufragou e ele é o único a viver ali. E ele vive literalmente sozinho, porque você me perguntou, não é possível ficar longe do contato social. Ele passou 28 anos sozinho. Mas o que eu achei interessante desse livro, depois eu fui conversar com minhas filhas para entender como é que era a visão delas, que elas disseram, mamãe, ele era muito positivo, ele era muito perseverante, ele era muito persistente. Sim, porque, no fim das contas, a primeira coisa que ele disse foi, eu não preciso mais das minhas moedas, eu não preciso mais do meu dinheiro, porque isso aqui nessa ilha não vai valer, eu estou sozinho nessa ilha. E, de fato, ele passou 25 anos sozinho. E aí ele traz a importância da perseverança, a importância da persistência, a importância da coragem, porque para você estar sozinho ou para você buscar fazer amigos, você precisa ter coragem, você precisa investir nos seus relacionamentos diariamente, né? Dizer para aquela pessoa que ela é importante para você, isso não é fácil, principalmente no momento da pandemia, onde nós estamos numa hiperconvivência, né? Às vezes a gente tem vontade né? Eu acho que acontece com todo mundo, não dá, mas a gente precisa realmente investir na qualidade desse relacionamento. E Robinson Crusoe, no fim das contas, né, ele traz um pouco isso. É uma literatura que tem um pouco de fantasia, mas que também tem de muita verdade, porque é um pouco autobiográfica. E eu achei bacana, Gide, porque teve tudo a ver com a nossa live de hoje. Eu disse, nossa, para a literatura infanto-juvenil, para quem está nos assistindo agora e tem filhos, eu achei super bacana, porque fala da solidão, né, de um jovem, e que no final ele consegue sair da ilha, né? E uma da minha filha, né, da Manuela, foi justamente assim, mas mamãe, você já observou que essas histórias todas têm um final feliz? Eu nunca vi um final triste. Mas é justamente isso, gente. Eu disse assim, Manuela, você sabe o que é? Porque desde cedo a gente precisa se inspirar em coisas boas, em achar que no fim do túnel, que no final de tudo tem e que essa luz nada mais é do que a felicidade. É mais ou menos, eu achei engraçado, que é o nosso maior valor. Pois é, essa esperança, né? Pô, nossa esperança, a maior esperança. E nós temos que manter essa esperança. Independentemente do momento no qual nós estamos vivendo, nós temos que manter essa esperança de que as coisas melhorarão, né? Esperança de que nós seremos felizes. Esperança, como você falou, uma coisa muito boa.
Você falou que ligue, dê uma demonstração de carinho, faça aquela pessoa entender que ela é importante para você. Então, uma coisa que eu sempre falo é que isolamento social, distanciamento social ou quarentena não significa abandono. Você tem diversas formas de mostrar que aquela pessoa ela não está abandonada, que ela continua sendo amada, apesar de você estar distante para a proteção dela. Né? E nesse processo de vida, o que é importante é, como você falou, a gente reavaliar o que realmente é importante para a gente. Não é você ter um carro novo, que vai te trazer uma felicidade muito momentânea, que eles chamam da esteira do hedonismo, da roda do hedonismo, né? Porque essas satisfações são muito momentâneas. Elas duram 1 mês, 2 meses, no próximo mês você já está querendo outro carro. Você acabou de comprar um apartamento, no outro ano você quer estar querendo uma casa maior. Então, isso não é o verdadeiro sentido da felicidade. Né? É você buscar as coisas que realmente lhe são importantes. E aí eu acho que a qualidade da relação humana é primordial. Eu acho que ninguém consegue viver sem amigos. Inclusive, o Robert Waldinger, né? Se vocês também tiverem interesse, tem lá a palestra dele no TED, né? Eu sou fã número 1 dele, dos trabalhos dele. Inclusive, agora na quarentena, como eu estou vinculada, né? Eu me cadastrei no grupo que ele trabalha. Ele tem feito lives na cozinha, tão bacana. Essa coisa assim, ele diz, olha, a gente não pode fazer live no nosso ambiente, vamos fazer na cozinha, vamos fazer no lugar que a gente gosta, vamos compartilhar aí da nossa doçura, apesar de todas as dificuldades que todos nós estamos passando, independente, né, da situação que a gente está, né, cada um com o seu sofrimento, todos nós estamos elaborando perdas e lutos, né? Mas uma coisa que ele diz no final da live é assim: tente fazer de tudo para, por exemplo, o seu colega de trabalho se tornar um bom amigo. Principalmente porque a gente passa parte do nosso tempo, de nossa vida trabalhando. Então, seja um prazer em estar ali no seu trabalho. Então, a gente tem que. Ele diz assim: que nós temos que nos esforçar para transformar nossos colegas em amigos, para transformar os nossos vizinhos também em bons amigos, porque muitas vezes são os nossos vizinhos os primeiros a nos acolher no momento de desespero. Isso. Na porta do vizinho que você vai bater e vai dizer: socorro, help me, please, né? Então, me ajude mesmo. Então, é tentar realmente transformar essa rede de suporte social que a gente tem, a qualidade dela, não importa a quantidade, é transformar a qualidade dessa rede de suporte. E como eu falei, às vezes você não está muito bem para mandar um WhatsApp, para mandar uma mensagem, manda uma figurinha, manda uma palavrinha, né? Manda uma coisa para dizer, hey, estou aqui, né? Então, é importante a gente manter esse vínculo, porque às vezes só em você ouvir o alô de alguém, ou dizer, poxa, essa pessoa realmente se importa comigo, porque tem uma coisa que eu gosto muito do Rubem Alves, né? Infelizmente faleceu, um grande psicanalista, professor da Unicamp, mas ele falava muito que nós, né, somos muito treinados para nossa falatória. A gente gosta muito de falar, mas a gente não é treinado para nossa escutatória. A gente não é treinado para escutar. Uhum. E aí, recentemente, eu li o livro do Mário Sérgio Cortella, que eu também sou fã, né? Um livro que ele lançou recentemente com o Maurício de Souza. Eu já comprei aqui para as meninas, para a gente refletir juntas. Tem um capítulo, um trechinho do livro que ele fala justamente da importância. Ele se embasou, fez um embasamento no Rubem Alves, e aí ele complementa dizendo assim, que nós temos que ter uma atenção amorosa. Ou seja, essa escutatória, ela deve ser, de fato, a nossa capacidade de escutar o outro, de escutar a essência do outro, de ler, através dos olhos dele, o sofrimento e acolher aquele sofrimento. E fazer dessa escuta algo que nós chamamos, o que o Mário Sérgio Cortella fala, que eu achei bacana, é a atenção amorosa, né? Precisamos ter essa atenção amorosa, né, com o outro e também com a gente, porque eu acho que felicidade tem muito a ver também com autoconhecimento. Quando você não se conhece o suficiente, quando você não sabe ouvir a sua essência, você vai ser fadado a uma
tal da infelicidade muito grande. Uma das coisas que tem me ajudado muito na quarentena, além dessas lives de atividade física que eu faço em casa, da meditação, que eu acho que também a meditação é um dos caminhos que nos traz e que nos favorece a felicidade, dos anos de terapia que eu fiz, né? E do amor pela leitura. Ou seja, cada um de nós vai encontrar um caminho. E, obviamente, da rede de suporte que a gente vai desenvolvendo aí com os amigos e com a nossa família, né? Mas eu tenho uma frase de Sêneca, né? Do filósofo, que ele diz assim: pergunta-me qual foi o meu maior progresso. Passei a ser amigo de mim mesmo. Olha que coisa linda. Quem é amigo de si mesmo aqui? Entendeu? Às vezes a gente fica tão obcecado em querer mostrar para o outro, que aí entra a questão que o Tal Ben-Shahar fala muito da felicidade intrínseca e extrínseca, ou seja, dos objetivos, né? Quais são, de fato, as suas metas? As suas metas pessoais, as metas que você realmente quer para você. E você está sendo amigo de si mesmo nesse momento? Você está se ouvindo? Você está se acalentando? Então, acho muito bacana quando o Sêneca traz isso, porque é o nosso maior progresso. A partir do momento que você passa a ser amigo de si mesmo, você também tem uma chance de ser mais feliz. É impressionante. E você só é amigo de si mesmo quando você se conhece, né? E nada melhor para se conhecer do que ter tempo para você se analisar. Você sair dessa roda que a gente entra nesse círculo de atividades, sem parar, que você não tem nem mesmo tempo para você. Então, é aproveitar esse momento em que nós estamos mais conosco mesmos e tentar nos avaliar, tentar nos conhecer. E quem sabe assim, como você mesma falou, transformarmos o nosso eu no nosso maior amigo. Eu acho que foi fantástica a live. Pena que nós estamos no final do nosso tempo. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final. Mais uma vez, eu te agradeço. Eu sei como sua vida está super corrida e é um prazer ter você aqui conosco e ter você conosco pela USP 60+. Sim. Mais uma vez, eu agradeço a você, Gídio, agradeço a todos que ficaram nos ouvindo até agora. Né? Eu acho que todas essas pessoas que estão aí nos ouvindo estão, na verdade, querendo encontrar maneiras. Não existem fórmulas para envelhecer bem, não existem fórmulas para ser feliz, mas existem sim caminhos, existe sim uma jornada que é individual, né? É uma jornada que exige da gente muito investimento. Tudo na vida exige de nós coragem. Coragem para ser feliz, coragem para ser infeliz em alguns momentos, coragem para ser perfeito, imperfeito, coragem para formar amizades, para desatar alguns nós, né? Então, eu acredito que a gente precisa encarar todo esse momento com uma certa leveza, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as desigualdades sociais, das dores, né? Do luto que todos nós estamos vivendo, uns por perda de pessoas, outros por perdas de papéis sociais, pela questão do emprego, que lado tanto, né, nós brasileiros e muitas pessoas do mundo como todo, do nosso planeta, porque isso é uma questão que está geral, né, mas aqui no Brasil eu vejo muito isso, o sofrimento de muitas pessoas que estão aí, perderam o emprego, ou que estão à beira de perder o emprego. Então a gente precisa ter essa coragem também para enfrentar os desafios e pensando que, como eu disse no início, né, pedras no caminho, com elas irei construir um castelo, como dizia Fernando Pessoa. E Abraham Maslow, né, ele fala que uma pessoa não pode fazer escolhas sábias na vida a menos que ouse escutar a si mesma, seu próprio eu, em cada momento da vida. Então, aí eu reitero e faço um apelo para as pessoas buscarem também olhar para si e, a partir desse olhar para si, também se perdoar e aprender a perdoar o outro, né? Porque muitas vezes, quando a gente começa a se entender, a gente também começa a entender o outro, começa a entender a complexidade das relações. E o perdão, a gratidão, os valores para a convivência, a generosidade, a gentileza, né? Ser gentil com a gente, ser gentil com os outros, ser generoso. Às vezes você faz uma gentileza, a simplicidade acaba sendo maior do dele. Essências, são valores essenciais para esse momento que a gente está vivendo. E tudo passa, né? Então, como dizia Benjamin Disraeli, a vida é muito curta para ser tão pequena. Então, vamos investir aí na qualidade
nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso amor a si, né? Das nossas crenças religiosas, espirituais que cada um tem. Eu acho que tudo isso é muito importante nesse momento. Mais uma vez, obrigada. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado, querida. Paz, luz, tudo de bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.